e entendamos, Pai, qual a perfeita vontade que Tu tens para nós, Pai, e que entendamos, Senhor, toda a substância e toda a plenitude que há na Tua pessoa, Pai querido. Te peço, Senhor, especialmente pela minha vida, pela minha mente, pela minha boca, Senhor, que eu possa, Senhor, ser fiel às instruções que o Teu Espírito Santo nos dá, Pai, e que eu possa ser usado por Ti, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Tá todo mundo animado hoje ou não? Gostei, assim, alguns estão. Deixa eu subir um pouco isso aqui. Bom, a gente teve aí os estudos que fizemos em Hebreus, e hoje a gente chega em Hebreus 13. Queria que os irmãos que pudessem abrissem a Bíblia em Hebreus 13. Nós temos um microfone que vai estar passando de mãos em mãos, e eu vou pedir para os irmãos lerem cada um versículo até o final. Hebreus 13, de 1 a 25. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como ser presos com ele, dos que sofrem maus tratos, como ser com eles, com efeito, vós mesmos em pessoa foste os maltratados. Digno de honra entre vós, ou entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi também Jesus para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Por isso não aproveita a vós outros.
Esse? Acho que é esse aqui, orai. 18. Tá no 18? Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha, logo vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saudam. A graça seja com todos vós. Amém. E com a graça seja com todos vós, o livro de Hebreus é encerrado. Queria convidar vocês para meditar um pouquinho sobre esses versos finais aí, né? A gente, no começo do curso, foi exposto e nós demos algumas evidências de quem seria o escritor da carta aos Hebreus. E uma carta com 13 capítulos, que o escritor diz que resumiu as coisas, é para se desconfiar que poderia ter sido uma mulher mesmo, né? Mas nós não temos essa certeza, né? Se fosse um homem que escrevesse resumidamente, teria 13 versículos, né? Não 13 capítulos. Isso é uma brincadeira com as minhas irmãs, que eu tanto amo aqui, viu? Mas eu queria convidar... Celinha, você está com o microfone? Tá? Queria que você lesse de novo, a partir do verso 18 até o final. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai a todos os vossos guias, bem como a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Primeira coisa nesses versículos aqui, primeiro que vocês perceberam como é que a gente vai começar a estudar Hebreus a partir do 18, né? Estranho, né? Mas é que eu preciso pegar alguns trechos dessa passagem para que a gente venha a conduzir a aula da maneira como o Senhor, acredito, tenha preparado. Primeira coisa que a gente vê nesses versos é que há uma solicitação, há quase um clamor. A propósito, a partir do
do escritor de Hebreus, para que aqueles irmãos de Hebreus orassem por aquele que estava escrevendo. E aí eu me coloco um pouco no papel da pessoa que está sendo usada ali pelo Senhor, para que vocês também estivessem em oração por mim, pelo Marcos, pelo Rogério, pela Andréia, pelo Ion, pelo Marcos que está lá em cima. Nós precisamos muito da oração de vocês. Preparar cada aula tem a sua história. É muito gratificante ver que o Senhor consegue agir nas mais diferentes situações. Eu tenho certeza que eu fiz o Marcos dobrar as orações nessa semana. Não é, Marcão? E eu não perguntei para ele assim, mas eu tenho quase certeza que ele tem uma aula backup preparada. Tem? Não tem, não? É muito gratificante. Eu sei que você orou. E nós precisamos mesmo de oração de vocês. Quando eu falo isso, eu falo com a certeza da minha vida, dos meus desafios, e eu não preciso perguntar para nenhum deles, que eu tenho certeza que eles também pensam a mesma coisa. A semana, a vida, não é algo que nós controlemos tão facilmente. E a gente tem um compromisso, primeiro com Deus, depois com cada um de vocês aqui, de no final de semana, estarmos aqui, com prazer, com alegria de falar das coisas de Deus. Então essa é a primeira coisa que eu queria deixar com vocês. Vocês estão dispostos a orar por cada um dos professores de vocês? Sim ou não? Agradeço. Este é o processo que Deus vai usar para aperfeiçoar tanto a mim quanto a vocês. A gente está aqui justamente porque a gente sabe que não é perfeito. E eu quero crer que cada um de vocês saiba que seus professores não são perfeitos. Estamos aqui com o mesmo objetivo de vocês. Buscar o aperfeiçoamento que existe na pessoa de Jesus, na sua palavra, para as nossas vidas. E última coisa que eu queria ter desses versículos, e essa é a mais séria para essa aula. A palavra diz que o autor, que é o Espírito Santo, o autor da carta aos Hebreus, pede que todos suportem a palavra de exortação. Exortação, ela é muitas vezes tida como um puxão de orelha. Mas talvez seja uma falha na nossa língua. Porque a exortação pode ou não ser um puxão de orelha. O significado da palavra está no resultado que ela produz. Exortação, sendo ou não um puxão de orelha, é sempre um incentivo. Sempre um incentivo. Existem milhares de formas de se fazer críticas e elogios. Exortação, independente de ser a crítica ou o elogio, ela sempre tem o objetivo de fazer com que você seja sempre mais parecido com o nosso Senhor Jesus. Isso é ótimo. Então eu queria perguntar para vocês, cada um de vocês aqui, vocês estão dispostos a suportar a palavra de exortação que há em Hebreus 13, ou melhor, que há na carta aos Hebreus? Sim? Agora é a hora, gente. Quem não está no clima, não está no humor,
Pode levantar a mão. Ó, hoje eu acordei meio ruim de estômago, hoje não vai dar para ter exortação, não. Pode levantar a mão. Eu vou entender. Tá? Bom, ausente o público que não está disposto, a gente vai seguir com a aula. Vocês estão comigo na exortação, né? A exortação não é para vocês, não é para alguém aqui, é para todos nós. É um incentivo que a palavra de Deus nos dá para sermos parecidos com Ele. E eu acho isso demais. Acho isso maravilhoso. Vocês estão comigo. Então, alguns vão se arrepender. Olha para cima. Mas eu queria que você prestasse atenção no que você está vendo, não simplesmente olhasse. Vocês podem fazer isso? Eu não estou vendo gente olhando para cima aqui. Prestando atenção. O que vocês veem? Teto? Vocês só veem um teto? Fique em pé. Olha a exortação. Agora quero ver se tem gente comigo ou não na exortação. Vocês ficaram mais perto, porque vocês estão em pé. Agora presta atenção. Enxergaram? Vou pedir licença para o pessoal da internet aí. Com licença. Alô? Quem quer vir aqui? Por favor. Agora olha para cima. Olha para cima e presta bem atenção no que vocês conseguem ver. Tenta olhar o mais fundo que você puder. Quem ficou aí dentro perdeu. Perdeu. Eu vi o que eu queria. Aqueles que estiveram lá fora comigo vão entender o Salmo 113. Pode sentar. Salmo 113. Do seu versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai ao nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações. E a sua glória está onde? Acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas,
e que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra? Quem esteve comigo lá fora, tenho certeza que se esforçou. Você sabia que na direção que você estava olhando, é muito provável que tem estrelas, galáxias. E a glória do nosso Deus está acima disso. Quem teve a oportunidade de olhar para aquele firmamento aí, e mesmo os que não tiveram, agora olha para você. Mãos, está aí? Barriguinha? Quadril, pernas, está tudo aí, né? Agora olha para o lado, olha para o seu irmão. Olha para trás. Você que tem alguém na sua frente, olha para frente, para o rosto que está virado para você. Acabamos de ter aqui o resumo do semestre inteiro. Quando começamos a ler Hebreus, o autor falava para pessoas que olhavam para o alto, mas só enxergavam o teto. Nada além do teto. E o Senhor convida a todos a ver a sua glória fora. Esse teto não é o que Ele planeja para a sua visão, para o seu conhecimento dEle. Foram 12 capítulos tentando mostrar para vocês. Vocês estão olhando para o alto, mas vocês estão olhando para o teto. Sacrifícios, ritos, leis que vão prender vocês e impedir de ver a maravilha que está lá fora. E o autor sabia, o Espírito Santo sabia, que muitos não iam querer ver o firmamento. Muitos não iam querer ver a glória de Deus como ela é. Mas a palavra é para todos. E para os privilegiados que puderam sair desse teto. Puderam olhar para o céu e entender: acima das alturas está a tua glória, Senhor. Eu não tenho mais que ficar embaixo desse teto. Eu não tenho mais que ficar embaixo dessa prisão que limita o meu conhecimento da pessoa de Jesus. E depois que você contempla a glória de Deus, contempla quem Ele é, só aí você pode olhar para você e se conhecer como servo de Deus, e depois olhar para o seu irmão e saber como se relacionar com ele. Esse é o caminho que a Bíblia disse desde Gênesis e vai dizer até o Apocalipse, inclusive nos 12 capítulos que estudamos aqui. Primeiro olha para cima, depois olha para você. E aí você consegue se relacionar com seu irmão. Não fosse assim, nós não teríamos estudado com o Rogério, o que diz lá em Hebreus 12. Quem está com o microfone aí? Hebreus 12, 1 e 2, por favor. Depois você vai ler os dois últimos também, tá, Meire? Hebreus 12, versos 1 e 2. O Pado leu aqui de manhã. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Agora os dois últimos, de Hebreus 12. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quando você olha firmemente para aquele que foi o autor e consumador da fé que te trouxe aqui, você entende que ele veio para abalar as coisas antigas que te prendiam. É como se o Senhor dissesse: você não quer sair lá para fora para me ver? Eu vou derrubar o teto. Não vai ter como não me enxergar. Porque eu sou fogo consumidor. E aquilo que não apraz ao Senhor na sua vida, não importa a forma, pode ser tranquilo, pode ser dolorido, mas Ele quer tirar. Ele quer tirar você debaixo do teto que você se colocou. E quer te levar para conhecer a glória dele acima das alturas. E Hebreus 1? Hebreus 13, 1. O que diz? Tem que ligar. Seja constante o amor fraternal. Ponto, né? Da mesma forma imperativa que ele termina o capítulo 12. Porque o Senhor é fogo consumidor. Ponto. Ele começa o capítulo 13 com o mesmo tom imperativo. Seja constante o amor fraternal. E aí, não tem mais ou menos. E o problema disso tudo é que é muito difícil para a gente esse versículo. Ter o amor fraternal já não seria uma coisa fácil para a gente. Eu lembro de ter comentado aqui, acho que com o Vanderlei, numa aula que a gente deu aqui, tendo muitos irmãos, né, Vanderlei? É inevitável que, hora ou outra, em alguma circunstância, a gente olhe para ele e fala assim: mas eu queria que você morresse. Já não é fácil ter amor fraternal com aqueles que são do nosso sangue. O problema é que a palavra de Deus fala que nós temos que ter constante amor fraternal. Como que a gente consegue isso, gente? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Só então eu posso olhar para mim, para poder amar fraternalmente meu irmão. É preciso que do alto venha essa transformação, esse milagre, para que eu consiga constante amor fraternal. Verso 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem saber, hospedaram anjos. Dá uma olhada no slide. Para todo mal, eu tenho maldade. Para o que é bom, eu tenho bondade. Para hospitalidade. É incrível como essas duas palavras sejam tão distintas para a gente, mas tenham saído do mesmo radical, no grego e no latim.
para toda hospitalidade, para todo hospital, requer hospitalidade. Sabe o que isso quer dizer? Para nós tratarmos uns aos outros como se eles realmente precisassem da gente. E ele cita o exemplo de Abraão. O que Abraão fez? Quando recebeu a visita dos anjos? Sara, corre. Prepara alguma coisa. Prepara alguma coisa para anjo. Anjo não sente fome. Anjo não sente sede. Mas Abraão teve a atitude de sempre tratar como se eles precisassem. A gente tem irmãos aqui, tenho certeza, que estão realmente precisando de carinho, de apoio, de ajuda, de suporte. Com certeza nós temos. E nós temos que tratar esses irmãos como eles precisam ser tratados, com a ajuda que eles precisam naquele momento. E mesmo aqueles que não estão em momento de necessidade, nós temos que tratá-los da mesma forma, como se eles precisassem da gente. Cuidado. Cuidem uns dos outros. Porque aqui nesse mundo, nós não temos muito além do que uns aos outros. Talvez só aqueles que já viveram um pouco mais tenham essa noção. Não temos muito além de nós mesmos aqui. 3. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Gente presa. Quem é preso é porque sofreu alguma acusação. Estou correto ou vocês discordam? Não estou dizendo que as pessoas sejam culpadas. Estou dizendo que quem é preso sofreu uma acusação. Estou correto? Abra em Mateus 28. E eu sei que tem gente que sabe de cor. Os versos 18 e 19. Mateus 28, 18 e 19 diz assim: Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16, ele completa que é para ir por todo o mundo. Essa é a acusação que os encarcerados sofreram. Eles eram acusados de obedecer a Jesus, indo por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura. E eles eram presos. É engraçado como a gente vê missionários sendo maltratados, presos e até mortos pelo mundo. E muitos de nós não pensem que era para eu estar ali. Era para que eu estivesse no lugar dele, porque a missão é dele e é minha também. Mas a nossa reação, muitas vezes, é de alguém que comete o mesmo crime que o outro que está preso e fala: ainda bem que não me pegaram.
O sentimento que temos que ter é o que está aqui em Hebreus. Esse fardo é meu. Se todos nós pensarmos assim, nós estaremos seguindo a palavra de Deus. Eles estão sendo acusados por um crime, se é que assim podemos chamar, que é meu. Eu oro por vocês, irmãos, que pelo nome de Jesus sofrem perseguições, mutilações, morte. Porque essa missão é minha. Era eu quem tinha que estar lá. Quatro. Digno de honra entre vós, ou entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. De verdade, irmãos. Quem sou eu para falar de casamento? Hoje eu estava vindo para cá, eu perguntei para minha esposa, você vai ver minha aula? Já não podia falar muito sobre casamento, porque Deus está vendo. E ela está ali. E ela sabe, quem sou eu para falar de casamento? Talvez... Quantos anos você tem de casado, Ferreira? Talvez fosse melhor você estar aqui. Celinha? Quem ganha do Ferreira aqui? Vou te falar uma coisa, Ferreira. Talvez fosse melhor um solteiro falar de casamento, viu? Porque aí ele podia falar as doideiras que ele quisesse, sem saber o que era mesmo, mas eu e você sabemos o que é. Pode chamar o pastor aqui, pode chamar qualquer um. Pode chamar qualquer esposa aqui. Pergunta, seu marido é, em 100% do tempo, o marido que você sonhou? Sua esposa é 100% do tempo a esposa que você sonhou? Se formos sinceros, se minha esposa for ser sincera, ela vai responder, não. 100% do tempo? Não. Mas a verdade é que o nosso matrimônio ele é baseado em saber que Cristo tem o melhor para nós. Abram para mim Gênesis 2. Gênesis 2, verso 18. Quem está com o microfone consegue ler? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e que lhe corresponda. Não é bom. Não é bom que o homem viva só. É por isso que a carta aos Hebreus diz que para todos o casamento seja honrado. Todos. Homem e mulher.
Eclesiastes 4. Quem achou, lê, por favor. Eclesiastes 4, versos 11 e 12. Pode ler. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Que maravilha que o Senhor coloca aí, né? 2 se aquecem, mas formam um cordão de 3 dobras. Isso não é novidade para nenhum casado que solidificou, que sedimentou seu casamento na pessoa de Jesus. 3. Esse é o segredo. Eu e minha esposa não conseguimos levar o casamento à frente. Graças a Deus, na minha casa, existe uma terceira pessoa, que é o meu Senhor, que é o Senhor dela. Vai ser difícil arrebentar. Enquanto estivermos nele, vai ser difícil arrebentar. Continuando. Hebreus 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Um filósofo disse uma vez que o ouro não pertence ao avarento. É o avarento que pertence ao ouro. Ao pobre, falta-lhes muitas coisas, mas ao avarento, falta tudo. Qual que é a sua necessidade, irmão? O que está te faltando? Pensa aí. Pensa o que te falta. É engraçado como a gente costuma associar avareza a gente que tem falta de alguma coisa. Mas a avareza não é isso. A avareza não é o que te falta. A avareza é o que você tem. Se você não consegue enxergar que você tem muito mais do que você precisa, e eu não sei a condição de cada um aqui, mas você tem muito mais do que você precisa para passar por essa vida, você não vai conseguir se desapegar das coisas que você tem. Abre lá em Juízes, que é um texto que é citado aí. Juízes não, desculpe, Josué. Josué 1. Quem está com o microfone? Josué 1, pode ler? 1 e 2, versos 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Próximo, 3. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Próximo.
desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente, será o vosso termo. Mais um. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Próximo. Não te deixarei, nem te desampararei. É isso aí. É o texto que cita ali, ó, em Hebreus. Não te deixarei, não te desampararei. O que Josué tinha? O que ele tinha? Um povo reclamão. E Jesus fala, vai. Todo lugar que você pisar eu vou te dar. Vai. Conduz esse povo. E sabe o que aconteceu depois disso? Guerra. E guerra. E guerra. Josué foi com o que tinha para a guerra. O que você tem e para onde você vai? Josué sabia que ele podia ir para qualquer lugar, porque o Senhor tinha garantido, eu vou estar com você. E Josué sabia, se Deus estiver comigo, eu não preciso de mais nada. Rick Warren falando nos seus livros, livro que está sendo, não sei se já terminou a gravação, que você nunca vai saber que Deus é tudo que você precisa, até o dia em que Ele for a única coisa que você tenha. Josué sabia disso. Pode ter povo reclamão, posso ter exército fraco, não me importa. Se o Senhor falou que está comigo, eu vou. Isso é deixar a avareza. Não importa o que eu tenho, eu vou com o que eu tenho. Já sabia que não era um bolinho, né? Que viram. Irmãos, você tem o Senhor. Se apega a mais nada. Se apega a Ele. 7-9. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Mais uma vez aí, quando ele diz lembrai-vos, é para orar, gente. Faltou 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Mais uma vez, orem por nós. Orem uns pelos outros. Jesus é o mesmo ontem, e o que é esse ontem? Se a gente olhar lá para o início da carta aos Hebreus, lá no capítulo 1, fala aqui, tendo Deus outrora falado por intermédio dos profetas, essa outrora é uma horinha atrás? 5.000 anos, hoje. Na época, uns 3.000. Outrora são 3.000 anos. E o que é o ontem? Jesus não mudou? É óbvio que não mudou. Mas como diz lá em Efésios, ele teve que se esvaziar e ser reconhecido em figura humana. Ele quis ter uma mudança física que era necessária. Para mim e para você era necessário. Porém, o seu caráter é
ontem, hoje, sempre. Esse ontem é antes da criação do mundo, é na eternidade. Não tem começo. É esse o Jesus. E sabendo disso, o verso 9 fala: não se preocupem mais com as coisas pequenas. Tem gente preocupada ainda com qual é o alimento lícito ou não. Tem gente preocupada olhando para o teto e achando que ali é o limite que Deus estabeleceu para ele. Vocês estão preocupados com isso ainda? Tendo Jesus feito tudo o que fez desde a eternidade, é com isso que vocês se preocupam? Por isso ele continua do 10 ao 16. Pode ler, né? Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. É por isso que ele continua dizendo no verso 10. Vocês sabiam que o que eu tenho para vocês, aqueles que continuam embaixo do teto, servindo o tabernáculo, não têm direito? Aqueles que continuam sob o teto da lei, sob o jugo da lei, cumprindo os mesmos ritos e sacrifícios que vinham cumprindo antes de Jesus, não têm o privilégio de cear com ele. Nosso altar está fora. Nosso altar é junto de Jesus, fora do tabernáculo. E a palavra diz: saiamos então a ele. Para de se prender. Foram 12 capítulos expondo quem é a pessoa de Jesus. Glória acima das alturas. E ainda temos pessoas se prendendo, impedindo de ser melhor usada por Deus, porque é confortável sentar e olhar para o teto. Nossa cidade não é aqui. Nossa cidade está fora daqui. E vem ainda. Está por vir. Chamados para fora. É o princípio da igreja. Sacrifícios, como diz lá em João. Eis a hora já chegou, em que os adoradores adorarão, em espírito e em verdade. Esse é o sacrifício. Para de querer achar que qualquer privação que você faça de alimento, qualquer privação que você faça do seu tempo, vai te tornar mais próximo de Deus. Louvor em espírito e em verdade é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Só isso. Louvor não é fruto de quem
guarda o sábado. Louvor não é fruto de quem ora 3 vezes ao dia virado para Meca. Louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Só isso. Esse é o sacrifício que agrada. É esse o sacrifício que Deus se compraz. Verso 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem devem prestar contas, para que faça isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Você sabe que na sexta-feira, essa foi uma das aulas que eu tive mais tempo de preparar. E foi uma das que eu menos consegui administrar meu tempo. Na sexta-feira, eu já estava com a aula pronta. Raríssimo isso. O Marcos, preocupado do jeito que estava, achando que eu não vinha, falou, mandou um SMS, está pronta a aula. Está pronta a aula, só preciso fazer a apresentação. Acho que aí ele descansou e não terminou a aula backup dele. Mas estava pronta, e esse versículo 17, ele estava diferente, cara. Eu fui dar uma revisada, né? Para mim, esse versículo aqui era para a gente orar pelo Ion. Obedecer, porque ele é o pastor da igreja, né? Mas eu fui revisitar a aula e surgiu essa pergunta aqui, ó. Quem são os meus guias? Quem são os seus guias? Eu vi, revisitando, que eu tenho outros guias aqui. Nessa igreja aqui. Tem outros guias a quem eu tenho que obedecer, para que eles possam continuar fazendo o que estão fazendo com alegria. Obrigação desses meus guias, né? Fazer com alegria aquilo que fazem, porque é para o Senhor. E aí me surgiu a seguinte pergunta. Assim como eu tenho outros guias, além do Ion, aqui na igreja, será que outras pessoas não acham que eu sou guia? Pode ser. Estou aqui na frente, abro a Bíblia, não acho que tenho os predicados e as qualificações necessárias para isso, mas é o que o Senhor tem feito nos últimos 10 anos. Será que tem gente que olha para mim e fala assim, Marcelo é um guia? E aí mudou o significado desse versículo para mim. Porque antes eu me achava no direito de vir sem o humor necessário para a igreja. Sabe? Meu time jogou ontem, perdeu. Ah, não consegui aquela promoçãozinha lá que eu estava afim, né? Estou muito afim, não. Vou na igreja, vai, mas quero que ninguém me encha. Perdi o direito, irmãos. Não posso mais negligenciar o que a palavra de Deus diz que um guia tem que fazer. Está sempre feliz por estar ali. E guias não são só quando as pessoas assumem um posto aqui, abrem a Bíblia e falam. Guias são pessoas que a gente escolhe.
E eu escolhi os meus. E oro por eles, para que eles sempre façam o trabalho e a obra com a alegria que o Senhor merece. Ainda tem que prestar conta. O que vocês estão vendo aí na projeção? Eu acho isso sensacional. Acho uma obra de arte maravilhosa. E, geralmente, elas ficam expostas em locais que a gente tem acesso, né? Não é preciso pagar para ver um vitral, assim como a gente pagaria para ver a Mona Lisa, a estátua de Davi. Mas eu acho sensacional o vitral. E eu me lembro de uma manhã especial, no dia 11 de dezembro de 2004, alguns aqui estavam comigo. Manhã linda. Não estava aquele sol que a gente tinha imaginado, mas mesmo assim, estava linda. E eu estava vendo um desses vitrais aí, ó, o que está na frente. É o vitral que tem na igreja de Vila Mariana. Nesse dia estava tudo especialmente bonito. Tudo maravilhoso. Não bastasse isso, em pouco tempo eu vejo abrir a porta e entrar a noiva mais linda que a história já pôde produzir. Perfeito. Uau! Perfeito. Eu e você somos obra-prima de Deus. Somos feitura dele. Somos poema dele. Deus não te fez de qualquer jeito. Como um artista faz o seu vitral, Deus foi preparando cada peça, cada cor, para me fazer diferente da Andréia, diferente da Dona Mileide, diferente do Rogério. Cada um com uma combinação especial. Cada um usando sua própria palete de cores. E eu olhava para aqueles vitrais e falava, que perfeição Deus proporcionou para o meu casamento. Só que o que menos pessoas sabem é que eu estive naquele mesmo lugar, com aquela mesma mulher, no dia 10 de dezembro de 2004, umas 9 horas da noite. Eu precisava estar lá. Precisava ver como é que tinham ficado os preparativos. Eu ia receber os meus convidados na manhã seguinte, eu precisava ver. A mulher continuava linda, toda suja, mas linda. Mas você sabe que eu nem reparei nos vitrais? Passaram despercebidos para mim. Sabe por quê, gente? Faltava luz. Você e eu somos assim. Uma obra-prima que Deus fez cuidadosamente. Pode ter certeza, Ele não te fez de qualquer jeito. Ele gastou tempo, Ele investiu a sua criatividade para imprimir em você um DNA genial, divino. Ele fez tudo isso. Só que muitas vezes eu e você passamos despercebidos. Somos confundidos com qualquer pedaço de vidro barato. Aos vitrais daquela manhã, faltava luz.
Nós, como obras-primas de Deus, temos sim que sair fora do arraial e dizer: Senhor, brilha em mim, para que eu possa mostrar para o mundo quão maravilhoso Tu és, a ponto de fazer essa obra linda, que é a sua vida, que é a minha vida. Eu quero mesmo, irmãos, que nós não nos esqueçamos de que temos muito, muito, muito a oferecer para um mundo perdido aí fora. Mas se não deixarmos o Senhor brilhar através de nós, vamos continuar passando desapercebido. Amém? Já que você orou tanto, Marcão, durante a semana, vem orar aqui. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por o Senhor ter ouvido as minhas orações em particular, porque talvez eu seja um dos poucos aqui que saiba em que condições o Marcelo está aqui nessa manhã, em que condições ele preparou essa aula. E eu quero te louvar, te agradecer, porque o Senhor é fiel. E quando nós fizemos a divisão das classes lá naquela reunião, o Senhor preparou esse dia para o Marcelo estar aqui e nos trazer essa mensagem maravilhosa. Peço mais uma vez que o Senhor continue abençoando a vida dele, da Fê, dos seus filhos, guardando e protegendo o Senhor. Não só a ele, mas como cada família aqui representada, Pai. A nossa escola bíblica dominical também pedimos que o Senhor abençoe sempre como tem feito até o momento, cuidando de todos os professores, Pai, capacitando a cada um, ensinando a cada um de nós também, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial de estarmos aqui, neste local, numa igreja, organização, mas que, apesar disso, tem o propósito principal de servir e glorificar o nome de Jesus, de propagar a sua salvação e de viver as bênçãos que o Senhor tem prometido nas nossas vidas, Pai. Guarda, Senhor, o pastor, a sua família, os presbíteros, os diáconos, todos aqueles que exercem, Senhor, algum tipo de liderança aqui, que o Senhor possa estar abençoando e guardando e protegendo, Pai. E a cada um de nós, Senhor, guarda-nos e protege-nos deste mundo tão mal que está a nos rodear, Pai. E que possamos, como foi dito aqui agora, brilhar e brilhar e brilhar e cada vez mais brilhar o nome de Jesus nas nossas vidas. E é em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.